Se eu sou um imbecil em leis, o ministro Gilmar sabe de leis, como poucos no Brasil, tem formação principalmente básica no direito alemão e sabe tudo. Ministro, bom dia. Estou com uma dificuldade enorme de falar aqui, sei lá por quê. Deve ser trabalho de voodoo dos adversários, que gostariam que eu perdesse a voz. Mas eu juro, até com Covid eu falo aqui para denunciar esses caras aí. Se eu tiver, graças a Deus não tive até hoje, mas se eu perder a voz por Covid, eu venho aqui e falo que nem aquele Stephen Hawking fazia com aquele computador. O cara não falava, não andava. E era um gênio. Depois do Einstein foi o maior gênio que teve. Então eu arrumo um jeito de falar no computador para descer o cacete dessas imoralidades que a gente tem visto. Isso é imoral. Isso é uma coisa imoral. Instituto mudar de nome e poder participar de licitação e sob investigação é imoral. Bom, ministro, bom dia, é um prazer falar com o senhor. O senhor está bem de saúde, ministro? Graças a Deus, Datena. É um prazer enorme revê-lo e ver também que você está forte e bem de saúde. Graças a Deus, ministro. Olha, a segunda turma do STF vai julgar a conduta do Moro no processo do triplex do Guarujá, né? E acaba de receber do ministro Lewandowski, que suspendeu o sigilo daqueles diálogos, né, do Moro com procuradores da Lava Jato, parte do material gravado. Como é que o ministro Gilmar avalia esses conteúdos? Vamos aguardar, eu acho. Nós vamos ter uma discussão certamente na turma, quando esse processo for colocado em julgamento, que é se esse material pode subsidiar eventuais posições, uma vez que se diz que eles provêm de provas ilícitas. Então teremos essa discussão e certamente esse debate. Mas eu estive lendo, como você também deve ter visto, alguma coisa desses diálogos e de fato, eles revelam uma situação bastante preocupante, né? Uma posição do juiz Sérgio Moro como se fora, na verdade, um chefe da operação da Lava Jato. É como se ele fosse o coordenador, chefe do grupo de procuradores. Os procuradores falam, por exemplo, que apresentariam uma denúncia nesses e naqueles termos, e ele então faz reparos e considerações. Em suma, há uma atitude de, vamos chamar assim, muito cooperativa nesse processo. Já não estou interessado mais na discussão dessa questão no Supremo Tribunal Federal, nesse caso específico. Mas eu acho que as forças-tarefas que porventura vierem a se estruturar não poderão se estruturar sob esse modelo de cooperação, dessa relação promíscua entre procuradores e juízes. Em várias passagens, se você depois se der ao trabalho de ler e trazer aí para o seu imenso público, se verá que o Moro assume as posições de um chefe do grupo da força-tarefa. O Dallagnol faz consultas sobre como deveria proceder, manda informações e combinam ações. Em suma, isto parece muito preocupante, a não ser que aquilo que esteja lá escrito, né, Datena, vamos dar também o benefício da dúvida, seja uma peça ficcional, que nada daquilo tenha ocorrido. Recentemente, uma colega sua me perguntou, mas e esses diálogos? Eu disse, se forem diálogos de tipos angelicais, não haverá nenhum problema, né? Infelizmente, os diálogos não são de anjos. Ultimamente está difícil achar anjo no Brasil. A gente tem visto mais demônios do que anjos. Aliás, tem uma frase do Borges que é muito boa, né? Outro dia um cara me perguntou assim, pô, mas você não perdoou o cara? Eu falei, perdoei. Mas é como o Borges dizia, eu perdoo, mas amar é tarefa dos anjos, né?
Perdoar eu perdoo, mas amar fica para os anjos. E ultimamente a gente não tem visto muito anjo aqui no Brasil. Mas de que forma pode comprometer o julgamento do Lula e esse tipo de apreciação que não poderia haver contato do juiz, que tem que ficar isento, com os senhores procuradores, quem está investigando o caso juridicamente? Não, nós vamos discutir isto no âmbito da turma, e eu tenho a impressão de que o caso em si mesmo, essas revelações, elas não terão influência sobre o julgamento. Pelo menos esse é o meu posicionamento. Embora aqui se saiba muito mais coisas do que se sabia ontem ou anteontem, né? Há muitas informações que, como eu disse, deixam em má luz todo esse modelo. Por exemplo, se fala numa cooperação internacional com a Suíça ou com os Estados Unidos de maneira informal, fora dos canais normais. Isto significa carregar provas aos autos contra pessoas que eventualmente estejam sendo investigadas no Brasil sem a observância do devido processo legal internacional. Isso pode ter reflexos em condenações que foram aqui proferidas. Mas como eu sou bastante otimista, como você sabe, eu não quero mais discutir esse tema. Eu acho que esse tema será julgado com os elementos que estão colocados. Aqui há um grande aprendizado para todos nós. É preciso que se repense essa ideia das forças-tarefas, que nós não incidamos nesse erro. Datena, aqui, eu já acho que em outro programa seu, eu já disse uma frase do Mário Henrique Simonsen, que ele dizia: o trapezista morre quando pensa que voa. Aqui eu acho que os trapezistas pensavam que voavam, e acabaram, portanto, produzindo isto que veja, sem análise de consequências, uma grave catástrofe para a justiça brasileira, uma grave catástrofe para o Ministério Público brasileiro, para os segmentos de investigação. Pensando nisso, algum trapezista pode ser penalizado ou servirá mesmo para balizar apenas procedimentos futuros de relação de juízes com procuradores, promotores de força-tarefa e daí por diante? Inicialmente eu imagino que servirá para balizar novas condutas. Certamente haverá sempre a defesa de que essas informações, pelo menos essas informações, lastreiam-se em provas ilícitas. Foram os hackers de Araraquara que a trouxeram, e que trouxeram essas provas, e assim por diante. Se houver meios e modos de provar por outras provas que essas pessoas agiram para além dos limites legais, pode ser que venha alguma punição. Os órgãos aí de controle do Conselho Nacional do Ministério Público, o Conselho Nacional de Justiça, para este se coloca hoje mais uma dificuldade, porque o juiz Moro, como você sabe, deixou de ser juiz, foi para o governo Bolsonaro, do qual depois foi demitido. Portanto, ele perdeu o cargo de juiz, não estaria mais submetido à jurisdição do CNJ. Mas, como eu disse na fala anterior, o que é relevante é uma nova institucionalização, é uma nova institucionalidade. Pensar no futuro. Olha, eu acabo de receber um alerta do UOL, ministro, que a pandemia avançou no Amazonas. Quer dizer, no pulmão do mundo, que os países do mundo inteiro chamam a Amazônia de pulmão do mundo. Mas nós estamos morrendo com falta de oxigênio lá. Brasileiros morrem com falta de oxigênio. Qual é que é a real situação do ministro Pazuello no Supremo, que investiga o ministro por conduta omissiva da falta de oxigênio em Manaus? A Polícia Federal
já abriu investigação, inclusive. Nós estamos com esse inquérito aberto, ele é da relatoria do ministro Lewandowski, a pedido do senhor Procurador-Geral da República, Augusto Aras. Então, essa questão será devidamente investigada. Mas vamos aguardar aí as conclusões do próprio inquérito, se o Ministério foi tempestivamente comunicado desse risco da falta de oxigênio em Manaus e se deixou de atender àquele pedido a tempo e hora. Portanto, aí vem a discussão que você tão bem conhece, se há crime, eventualmente um homicídio culposo ou até um crime doloso eventual. Vamos aguardar essas conclusões. Bom, também tem as autoridades lá de Manaus, né? Por exemplo, como é que o senhor avalia a conduta do pedido de prisão do prefeito da cidade? Nós estamos vivendo um momento muito ruim em termos de governança. Vamos dizer também com sinceridade que são governantes que nós próprios escolhemos, né? Nós estamos vivendo essa realidade. E lá há um certo conflito entre governador, prefeito, um colapso da infraestrutura, a falta de oxigênio. Nós vimos que pelo menos 50 pessoas morreram por falta de oxigênio, o que é extremamente grave e que vai clamar por responsabilidade penal e também responsabilidade civil. É preciso, então, que isso seja devidamente delimitado. Parece que de Manaus hoje se pode falar alguma coisa que se falava do México, se você conhece a expressão, né? Pobre México, né? Tão lejos de Deus, tão cerca dos Estados Unidos, né? E pobre Manaus, né? Tão longe de Deus e tão perto do Brasil, né? Então. Ministro, teve uma decisão também de uma juíza que durou pouco, suspendendo, por exemplo, a vacinação, né? Como é que o senhor analisa aí a conduta de estados, municípios? Parece que é uma falta de coordenação nacional em relação à vacinação, que é fundamental para se impedir que a Covid se espalhe ainda mais, não agora, mas para o futuro. Eu imagino que essa suspensão da Atena se deu pelo fato de se entender que estava havendo, ou possivelmente poderia estar havendo, desvio na aplicação da vacina e o fenômeno aí do chamado fura-fila. Eu acho que o judiciário tem que ter muita cautela nesse tipo de intervenção. Pode sim fazer intervenções corretivas, mas tudo que nós desejamos é que o sistema de vacinação, e nós temos um sistema de imunização bastante efetivo, assim sempre foi reconhecido, que ele possa fluir, que nós consigamos, num tempo adequado, vacinar o maior número de pessoas para criar um sistema de proteção e até aquela desejada imunidade do rebanho, como se fala, né? Ministro, essas mudanças do Congresso, até que ponto elas podem ajudar ou atrapalhar, de alguma forma, a atuação do Supremo? Não vejo que tenha atrapalhos. Acho que haverá diálogos. Os dois presidentes eleitos, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, ambos falam de dialogar com as instituições, de independência e harmonia entre os poderes. São dois parlamentares bastante experientes e creio que eles vão ajudar na governança e na governabilidade. É preciso que o Brasil se dedique, que o Brasil dedique atenção a essa questão da pandemia. Sem resolver o problema da saúde, nós não conseguiremos resolver, infelizmente, o problema da economia. A toda hora estamos nesse movimento de stop and go e estamos tendo, então, esse estado de perplexidade. É preciso resolver essa questão. Infelizmente, não havíamos comprado a vacina antes. Já temos essa vacina agora
de São Paulo, a vacina com o Instituto Butantan. Oxalá tenhamos mais vacinas e que até março, abril, nós possamos vacinar uma boa parte da população. Quando eu perguntei ao presidente Jair Bolsonaro sobre a responsabilidade dele na crise, né, patológica do Brasil, ele falou assim, olha, eu não posso fazer nada, isso aí está na mão do Supremo. O Supremo mandou que governadores e prefeitos tomassem conta dessa situação. Então, pergunte ao Supremo. Então, estou perguntando ao senhor sobre a resposta dele. Não, o presidente aqui, eu acho que se valeu de um escapismo. Na verdade, o que o Supremo disse é que todos tinham responsabilidade pela crise, União, estados e municípios, mas que a União não poderia adotar medidas tumultuárias daquelas que já tinham sido adotadas por estados e municípios. Vamos lá dar um exemplo. O presidente baixou decretos estabelecendo atividades essenciais, cultos como atividades essenciais, cabeleireiro como atividades essenciais, manicure talvez como atividades essenciais, e isso tinha reflexo nacional. O que o Supremo disse é que a responsabilidade por esse tipo de fixação ficava no âmbito de cada estado e cada município. Por quê? Porque eram eles que cuidavam do sistema de administração hospitalar. Eram eles que cuidavam dos hospitais. Eles é que lidavam com a massa de infectados. O SUS, que você conhece tão bem, Datena, ele estabelece a necessidade de uma coordenação entre a União, estados e municípios. É preciso que isso seja integrado. Na medida em que entrou uma quizilha, uma disputa, nós acabamos por ter um problema, e aí nós dissemos, os atos dos estados, eles serão preservados quando eles estiverem em consonância com aquilo que está na OMS. Por isso que eu acho que esta foi uma fuga que o presidente organizou para responsabilizar o Supremo Tribunal Federal nesse contexto. Ele me disse também numa outra pergunta que não veio ao caso, que ele não recorre à justiça. Eu estou vendo que o ministro está tomando água mais por minha causa, que ele está desesperado com a minha dificuldade de falar. Então eu vou tomar uma aguinha aqui também de vez em quando. O ministro está desesperado porque eu não consigo articular as perguntas aqui por causa da garganta. Mas me deu uma boa ideia, já tomei um pouco d'água, melhorou. Agora é o seguinte, o presidente também, de uma outra pergunta que eu fiz a ele sobre o que o Dória tinha chamado ele de fascínio, né? Falei, o senhor não vai recorrer à justiça? O senhor é presidente da República, foi atacado. Falei, senhor Datena, não adianta nada, eu recorrer à justiça, eu perco todas. E tem uma decisão do senhor, que o Ministério Público do Rio recorreu contra essa decisão que o senhor suspendeu o julgamento sobre foro privilegiado do Flávio Bolsonaro. Como é que o senhor observa isso? Isso é normal, o Datena. Aqui há uma grande confusão nesse contexto. O Flávio Bolsonaro recorreu de uma decisão de um juiz de primeiro grau, lá no Rio de Janeiro, e obteve, em segundo grau, uma decisão favorável para que ele fosse processado perante o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro pelos crimes, eventualmente pelos crimes de rachadinha, essa discussão toda, no Tribunal do Rio de Janeiro. O Ministério Público do Rio de Janeiro perdeu o prazo para recorrer desta decisão. E depois entrou com uma reclamação no Supremo, dizendo que essa decisão tomada pelo Tribunal do Rio de Janeiro contradita uma jurisprudência do Supremo. Essa reclamação está lá para que nós a examinemos e vamos examinar em algum momento neste semestre. Recentemente, o plenário, o órgão especial do Tribunal do Rio de Janeiro, recebeu um pedido do Ministério Público para reapreciar essa questão. E aí, então, veio um pedido de liminar a mim. E eu disse, não cabe agora ao tribunal reapreciar essa questão. Essa questão está submetida ao Supremo. Mas veja, ao você fazer essa pergunta, sempre inteligente, você mostra que também nem sempre o presidente perde na justiça. Tem havido decisões que são a ele favoráveis.
É muito mais inteligente é o senhor com a resposta do que a pergunta. Por isso que eu falo que esse negócio de bom entrevistador não existe. Existe o que o entrevistado quer falar. Às vezes o entrevistado quer falar coisas excepcionais e o cara não precisa nem fazer boa pergunta. Eu me considero um perguntador limitado, mas normalmente entrevisto gente inteligente que fala o que quer falar e quer se expressar. Não precisa fazer boa pergunta, basta que o entrevistado fale. Para encerrar, essa é na bucha. Pela sua experiência, ministro, eu estou vendo algumas pesquisas, né, e as pesquisas apontam aí, já para a presidência da República, em primeiro lugar o presidente Jair Bolsonaro, com queda de popularidade ou não, em segundo lugar o Lula. Pela experiência que o senhor tem, um indivíduo com a situação jurídica do Lula teria possibilidade de reabilitação até as próximas eleições? Poderia ser reabilitado até as próximas eleições com a quantidade de processos que ele tem? Isso mais é uma pergunta genérica e pela experiência que o senhor tem em leis. Datena, você como eu, já assistimos a toda hora decretos de morte de políticos e também da sua ressurreição, né? Nós estamos acostumados. Isso acontece muito frequentemente com políticos e com jogadores de futebol, né? Então, isso não é incomum. Esse processo do Lula, os processos que existem são questões sérias que estão sendo discutidas. Ele tem, pelo menos a preço de hoje, nos dados de hoje, 2 condenações que levam à inelegibilidade, né? Mas isso precisará ser examinado a seu tempo. O que está na turma neste momento é aquele caso do triplex, do apartamento lá do Guarujá. É essa condenação que está sendo examinada sob esse viés da suspeição. Mas o melhor que nós podemos fazer é, de fato, aguardar e ver os encaminhamentos que a Justiça fará sobre esses vários processos. O que eu tenho sempre chamado a atenção é que nós temos que encerrar com essa preocupação midiática de julgar Lula tendo em vista esse desiderato, fazê-lo inelegível. Eu digo sempre, Lula é digno de um julgamento justo. Ministro, até por falta de incapacidade, não só intelectual, mas hoje vocal também, eu gostaria de continuar a entrevista durante muito tempo, mas realmente não dá. O senhor tem mais alguma coisa importante que mereça destaque hoje? Datena, eu só gostaria de agradecer a atenção sempre do seu programa e dizer que venho aqui com muita alegria. É um prazer grande falar com o senhor, ministro. Tenha um bom dia e saúde acima de tudo. Abração. Muito obrigado. Saúde para você também.